A escolha de um regulador de carga solar pode ser mais complexa do que parece, dadas as falhas comuns que vejo regularmente. E há certos riscos em escolher o aparelho errado, como queimar o seu regulador MPPT para começar ou danificar as suas baterias. Para escolher bem o seu carregador solar, é preciso saber analisar as especificações de um painel solar e levar em conta os valores corretos para o dimensionamento do seu aparelho. E assim que você coloca dois painéis solares em série ou em paralelo, vejo sistematicamente os mesmos erros. Então, fique até o estudo de caso número 2, pois neste vídeo vamos usar vários exemplos para cobrir o máximo de casos para te ajudar. Por fim, também responderemos a uma pergunta frequente sobre a seção de cabo de um regulador MPPT. Mas antes de começar, não deixe de conferir os segredos da autonomia elétrica e o nosso pacote de esquemas elétricos na descrição. Lembre-se também de se inscrever no canal, deixar um like e não hesite em postar suas perguntas nos comentários. Para evitar que você se perca na teoria, vamos direto para um caso prático simples, para tornar isso mais lúdico. Aqui teremos um painel solar de 12 volts, 220 watts da marca Renode que usamos para carregar uma bateria de 12 volts. O regulador deve suportar a tensão máxima que o painel pode produzir, inclusive em condições de frio. De fato, em condições de frio, a tensão de saída do painel solar aumenta. Isso se deve à relação entre a temperatura e o comportamento das células fotovoltaicas. Uma queda nas temperaturas é igual ao aumento da tensão do painel. Um aumento nas temperaturas é igual à diminuição da tensão do painel. É por isso que usaremos uma margem de segurança de 20% em nossos cálculos futuros. Primeiro passo, verificamos a tensão máxima de entrada do regulador de carga. Aqui, a VOC, tensão de circuito aberto do painel, é de 21,86 volts. Com a margem de segurança, 21,86 volts multiplicado por 1,20 é igual a 26,23 volts. Portanto, será necessário um regulador MPPT com uma tensão de entrada de pelo menos 30 volts. Segundo passo, cálculo da corrente máxima na saída do regulador solar. Aqui, o MPPT converterá a tensão do painel em uma tensão adequada para a bateria, aumentando a intensidade da corrente. A potência máxima do painel é de 220 watts. A tensão de carga de uma bateria de 12 volts no modo bulk é de 14,4 volts e a corrente de saída do MPPT, 220 watts divididos por 14,4 volts é igual a 15,3 amperes. Aqui também poderíamos usar uma margem de segurança para preservar a vida útil do MPPT. Portanto, um regulador MPPT com uma corrente de saída de 20 amperes será perfeito. Terceiro passo, verificação da potência máxima suportada. O regulador deve, é claro, ser capaz de gerenciar toda a potência do painel de 220 watts. Então, em resumo, para a escolha do MPPT, devemos ter no mínimo as seguintes características: uma tensão de entrada mínima de 30 volts, uma corrente de saída mínima de 20 amperes e uma potência mínima suportada de 220 watts. Vamos ver qual modelo seria compatível em duas marcas diferentes. Na especificação de um Renode Rover MPPT, o modelo de 20 amperes é adequado em termos de corrente, potência e tensão. Se escolhermos um modelo da Victron Energy, o modelo MPPT 100 volts 20 ampere também atende a todos os critérios. Este primeiro estudo de caso foi fácil, mas você verá que ao colocar esses mesmos dois painéis em série, a maioria se engana na escolha do regulador MPPT. Se colocarmos dois painéis em série, devemos recalcular a tensão de entrada, a corrente de saída e a potência total a ser gerida pelo controlador. Atenção, cada palavra é importante nesta frase. Primeira etapa, verificação da tensão máxima de entrada do controlador. Em série, as tensões se somam, mas a corrente permanece a mesma. Atenção, na entrada, a tensão de circuito aberto nominal do painel é de 21,86 volts. Com a margem de 20%, 21,86 por 1,20 é igual a 26,23 volts. Como estarão em série, 26,23 multiplicado por 2 nos dá 52,46 volts. Portanto, o controlador MPPT deve aceitar uma tensão de entrada de pelo menos 55 volts para evitar sobretensões. Segunda etapa, verificação da potência admissível. Aqui, a potência total dos dois painéis será 2 vezes 220 watts, ou seja, 440 watts. Terceira etapa, agora podemos verificar a corrente de saída. Com uma bateria de 12 volts, o MPPT aumenta a corrente para manter a potência. Aqui, 440 watts divididos por 14,4 volts. A tensão de carga no modo bulk será 30,55 amperes. Se quisermos uma margem de 25%, opcional, 30,1
1,88 amperes vezes 1,25, chegamos a 38,19 amperes. Assim, um controlador de 40 amperes seria adequado. Em resumo, para a escolha deste MPPT, deveremos ter as seguintes características: uma tensão de entrada mínima de 55 volts, uma corrente de saída mínima de 30 ou 40 amperes e uma potência mínima suportada de 440 watts. No entanto, sobre esses valores, adotamos uma margem de segurança. Assim, para um modelo da Renogy, o de 30 amperes quase serviria, mas eu escolheria o de 40 amperes. Em termos de potência e tensão de entrada, estamos muito bem assim. Para um modelo Victron, aqui, o de 30 amperes poderia servir na realidade, já que estamos bem na potência e tensão, mas não passaremos dos 30 amperes. Por outro lado, se formos com o modelo MPPT de 100 volts e 50 amperes, teremos muita margem e é um aparelho que custa mais caro. Portanto, lembrem-se bem de diferenciar a corrente de entrada da corrente de saída, ou seja, de carga do controlador MPPT. Neste terceiro estudo de caso, vamos usar aqui dois painéis mais potentes que também montaremos em série. Compararemos desta vez o impacto da escolha do controlador se carregarmos uma bateria de 12 volts ou de 24 volts. Primeira etapa: verificação da tensão de entrada do controlador. Aqui estão as características do painel: 420 watts e tensão de circuito aberto de 38 kV de 63 volts. Se ligarmos dois painéis em série, teremos tensão de 77,26 volts. Portanto, mesmo com uma correção de 20%, um controlador MPPT de 100 volts será suficiente. Segunda etapa: verificação da potência admissível. A potência total dos dois painéis é 2 vezes 420 watts, ou seja, 840 watts. Terceira etapa: verificação da corrente de saída. O MPPT ajusta a tensão para carregar uma bateria de 12 volts, aumentando a corrente. Aplicamos a fórmula potência dividida pela tensão para obter a corrente, ou seja, 840 watts por 14,4 volts dá 58,33 amperes. Portanto, para recarregar uma bateria de 12 volts, será necessário um MPPT de 60 amperes de corrente de saída, 840 watts de potência e 100 volts de tensão de entrada. Mas já que estamos nisso, de que tipo de controlador MPPT precisaríamos se nossa bateria fosse de 24 volts? Na verdade, quanto à tensão de entrada e à potência, não há mudança, mas aqui o MPPT terá uma tensão de carga de 28,8 volts no modo bulk. Então, a corrente de carga na saída será calculada com 840 watts divididos por 28,8 volts, ou seja, 29,17 amperes. Então, qual a diferença no preço do controlador MPPT? Em uma bateria de 12 volts, deveríamos escolher um Victron MPPT de 150 volts e 60 amperes, enquanto em uma bateria de 24 volts, poderíamos ter um MPPT de 100 volts e 30 amperes. Para se ter uma ideia, um MPPT 150-60 custa cerca de mais de 160% mais caro que um MPPT de 100 volts e 30 amperes. Mas não é só isso. Quanto maior a corrente na saída do MPPT, maiores deverão ser as seções dos cabos, portanto, muito mais caras. Resumindo, escolher um controlador MPPT adequado é essencial para otimizar a produção e a segurança da sua instalação solar. Como vimos no exemplo, 3 critérios principais devem ser levados em conta: a tensão de entrada, a corrente de saída e a potência admissível. O controlador MPPT deve suportar uma tensão máxima em circuito aberto, VOC, dos seus painéis. Essa tensão aumenta em climas frios. Por exemplo, um painel que indica 38 volts em VOC pode chegar a 46 volts no inverno. Se vários painéis estão em série, essa tensão se soma. Por isso, é importante escolher um MPPT com margem de segurança. O controlador deve ser capaz de fornecer amperagem suficiente para recarregar a bateria. Para calcular esse valor, pegaremos a potência dos painéis dividida pela tensão de carga da bateria. No entanto, se a potência do MPPT for superior à dos painéis, ele limitará a corrente de saída à sua corrente nominal. A tensão da bateria terá, portanto, um impacto na potência de saída. Por fim, o MPPT deve gerenciar toda a potência solar disponível. Verifique bem se a potência PV máxima suportada pelo controlador é superior à dos seus painéis. Já me perguntaram várias vezes por que a seção do cabo é menor na entrada do que na saída em um controlador MPPT. Isso se explica simplesmente pela diferença de tensão e intensidade devido ao funcionamento do MPPT. Se você tiver, por exemplo, um painel solar de 425 watts com uma tensão de operação de 32,34 volts, teremos cerca de 13 amperes de corrente na entrada do MPPT.
A corrente de saída, como já explicamos, como você deve imaginar, pegamos a potência dividida pela corrente de carga para uma bateria de 12 volts, ou seja, cerca de 14,4, chegamos a cerca de 30 amperes, o que inevitavelmente afeta a seção do cabo. Para ajudar você a calcular a seção, também criei calculadoras que estão na descrição. Se precisar de ajuda, comente. Terminei por aqui. Inscreva-se no canal, deixe um like e mande suas perguntas nos comentários. Até logo!